Tempinho esfriou, né? Olha, o friozinho já tá por aí. Bom, e nada melhor, né, do que um caldo de abóbora com carne seca para nós nos esquentarmos. Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer esse caldo delicioso. Olá, meus queridos! Bom dia, boa tarde, como vocês estão? Espero que todos muito bem e se cuidando aí, minha gente. Isso é muito importante, né? Nós continuarmos nos cuidando, né? Durante a pandemia, sim, durante porque ela ainda não acabou. Então precisamos nos cuidar, né? Precisamos nos manter saudáveis para combater esse vírus, tá bem? Então, né? Mais uma semana se iniciando, né? Uma segunda-feira. E eu trouxe aqui hoje mais uma receitinha para nós podermos fazer. O frio chegou, né? E com ele vem as receitinhas, né? Gostosinhas que nós gostamos de fazer, né? Nesse tempinho mais frio. São os caldos, as sopas, os cremes. E hoje nós vamos fazer um caldo de abóbora com carne seca, tá bem? Então, para a nossa receita, hoje nós vamos precisar de uma abóbora, né? Aquela cabotiã. Então, eu peguei uma abóbora e piquei aqui em vários pedacinhos, não muito grandes, mas também não muito pequenos, sem casca. Nós vamos precisar também de uma cebola picadinha, vamos precisar, né, de 2 dentes de alho picadinho, cheiro verde, né, os temperos, o azeite e, lógico, né, a carne seca. Eu já, né, dessalguei a minha carne seca, já desfiei ela e aí nós vamos temperar, tá bom? Então é muito importante que a carne seca vocês dessalguem antes, né, de fazer, tá bom? Então as mamães aí vão ajudar vocês para que, né, possam tirar o salzinho da carne seca. Se vocês não quiserem usar carne seca, podem usar alguma outra coisa, pode ser frango, pode ser carne moída, o que estiverem ao alcance de vocês. Eu trouxe a carne seca, né, para nós implementarmos aí um ingrediente diferente nas nossas receitas, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer, né, é o caldo de abóbora. Então, nós vamos fazer o quê? Primeiramente, aqui na nossa panela, nós vamos dourar a cebola e o alho, né? Douramos a cebola, o alho, a gente coloca a abóbora, os temperos e aí nós vamos, né, depois deixar ela cozinhando. Vamos colocar água e deixar cozinhar até começar a desmanchar, tá bem? Então, primeiramente, vamos lá colocar aqui cebola, primeiro o azeite, né, prof? Primeiramente azeite. Cebola e vamos deixar dourar, tá bom? Quando tiver douradinha, aí nós colocamos o alho, tá bem? E aí quando tiver tudo bem douradinho, nós vamos colocar a abóbora, tá bem? Bora lá então! Vou reservar, ó, uma colher aqui da cebola com alho, já ia me esquecendo disso, para nós podermos depois colocar junto com a carne seca. Uma colherzinha aí, ó, de cebola com alho, para depois nós, né, terminarmos de dourar e colocarmos junto com a carne seca, tá bem? Então, colocamos aqui cebola, o alho, né, já estão dourando. E aí, nós vamos colocar agora a abóbora, né? Toda essa abóbora e os temperos, tá bom? A gente vai colocar a abóbora, os temperos, né? E vamos deixar dar uma douradinha.
Gente, parece que é muita abóbora, que vai dar um mundo sem fim de, né, caldo de abóbora, mas não, porque ela, né, vai murchar, vai desmanchar e vai dar, né, ela acaba reduzindo isso aqui pela metade. Então, não é muita coisa, tá bom? Então, vamos deixar aqui dar uma douradinha, para então nós colocarmos a água quente, tá bom? Então, vocês podem ferver aí um pouquinho de água, mais ou menos 1 litro de água, que aí assim que der uma boa douradinha aqui, nós já colocamos a água, tá bem? Prontinho, já coloquei, né, a água quente aqui, né, para cozinhar a nossa abóbora, né, já temperadinha. Gente, nós não colocamos sal, né, agora nesse momento, por conta que a carne seca já vai ter um pouquinho mais de sal. Então a gente só corrige o sal depois que, né, o caldo estiver pronto, já tivermos colocado junto com a carne seca, tá bem? Então agora aqui, né, nós vamos tampar a panela e vamos deixar cozinhando até a nossa abóbora começar a desmanchar, tá bom? Aí depois disso, quando ela começar a desmanchar, nós vamos bater no liquidificador, tá bem? Mesmo esquema do caldo verde, tá bom? Nós cozinhamos, né? No caldo verde a gente cozinha a batata, né? Deixa dar uma descansadinha, bate no liquidificador, frita a linguiça e coloca, né? O caldo de batata. Pra virar, né, o caldo verde, aí coloca com a linguiça, depois coloca a couve e sucesso. No caldo de abóbora, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos, né, cozinhar a abóbora, deixar ela desmanchar, aí vamos esperar um pouquinho, mornar, colocamos no liquidificador, a gente bate, né, faz a carne seca e coloca esse, né, caldo dentro para dar, né, uma cozinhada um pouco mais depois, tá bom? Então, espera amolecer a abóbora e aí eu já volto aqui para vocês verem os outros passos, tá bem? Até já! Prontinho, pessoal, voltei, né? Aqui, ó, já cozinhou bem, olha só como... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Como ficou, ó, bem... Desmanchou bem a nossa abóbora. E agora eu vou colocar no liquidificador, né? Para bater e virar ali um caldo de abóbora, tá bom? Então, já volto, vamos bater isso aqui e aí a gente vai fazer a parte da carne seca, tá bem? Bom, já bati então aqui, ó, o nosso caldo de abóbora. E aí, deu bastante. Agora nós vamos fazer a carne para poder colocar ele junto, belezinha? Então bora lá. Primeira coisa, azeite, vamos colocar, lembra aquele alho com cebola que nós separamos? Vamos colocar aqui. E aí, né, vamos deixar dourar, colocar a carne seca, né? Um temperinho, né, só para dar uma corrigidinha. E aí a gente já coloca o caldo, tá bom? Para dar uma cozinhada, né? Para eles se incorporarem. Quando já tiver mais incorporado, aí a gente corrige o sal e coloca o cheiro verde, tá bem? Bora lá então? Azeite, né? O alho e a cebola. Aí a gente vai deixar dourar e depois colocar a carne. Ah, algo muito importante. Antes da carne, se vocês quiserem, eu gosto de colocar, mas, né, tudo vai de cada um. Pode colocar um pouquinho de colorau, tá bom? Depois aqui da cebola e do alho, pra dar uma corzinha, né, na nossa carne seca, tá bem? Então, bora lá! Prontinho, ó, nossa carne seca já tá aqui, ó, bem
douradinha, bem fritinha, no ponto para nós colocarmos o nosso caldo de abóbora. Então, bora lá! Prontinho, ó, já colocamos aqui o nosso, né, caldo de abóbora junto com a carne seca. E agora nós vamos, né, deixar ele dar uma boa, né, cozinhada, tá bem? Não muito tempo porque já tá tudo pronto, agora é só eles, né, se incorporarem um com o outro. Cheiro verde. Coloquei um pouquinho, o restante eu vou deixar para colocar, né, por cima, bem gostosinho. Olha só o que ficou pronto. Olha, gente. Vou ficar com essa mão para vocês verem melhor, ó. Que delícia de caldo de abóbora. Como ficou lindo, ó. Cheiroso. Já corrigi os temperos, precisei colocar, né, um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta. E agora tá, ó, no ponto. Vou colocar aqui no prato. Então, ó, olha só como ficou o nosso caldo. Bem gostoso, bem bonito. Agora, lógico, a prof vai provar, né? Porque não sou de ferro, o cheiro tá delicioso, o tempo tá propício. Vamos ver. Gente, vocês não têm noção do quão maravilhoso isso aqui tá, hein? Olha, se eu fosse vocês, eu corria pra cozinha pra fazer esse caldinho de abóbora. Que olha, tá combinando super com esse friozinho. Mas, né, bora lá pra parte importante, né? Lógico que a receita é muito importante. Mas pra parte teórica da nossa aula, tá bem? Vamos entender um pouquinho mais sobre, né, como que a galera foi lá e pensou, vamos fazer um caldo de abóbora e colocar carne seca junto. Bem, né, para nós falarmos, né, sobre a parte histórica desse prato, nós temos vários elementos, né, até chegar, né, na construção do que nós conhecemos hoje como caldo de abóbora com carne seca. Primeira coisa, né, é o caldo de abóbora. A origem dele é haitiana, né? Então lá no Haiti ele se chama soupe de mou, né, que é o caldo de abóbora. E lá eles fazem o caldo de abóbora, né, o soupe de mou, como comida de ano novo. Então eles gostam de entrar o ano novo tendo ali na mesa, consumindo, né, o soupe de mou, que é o caldo de abóbora, certo? Então isso já vem de muitos e muitos anos, né? Então faz parte da cultura e da história deles. Já a carne seca é uma coisa nossa, né, brasileira. Né? Ela é característica, né, proveniente da região nordeste do nosso país. Então, os nordestinos, antigamente, por ser um território mais seco do nosso país, e ser, né, tudo muito longe, às vezes, né, o centro da cidade, da onde as pessoas moram, antigamente, né, os jangadeiros, eles, né, iam, né, de cavalo de uma distância a outra e geralmente passavam dias, né, andando a cavalo para chegar nesses lugares. E aí o que eles faziam? Eles pegavam as carnes e, né, passavam no sal e depois deixavam, né, secando no sol, que é a famosa carne de sol, carne seca, como prefiro falar. Na verdade, né, cada região tem, né, um nome. Aqui para nós conhecemos como carne seca e lá, né, tem a carne seca, que é essa que nós conhecemos, e tem a carne de sol, que é um pouquinho diferente, não muda muita coisa. E eles, né, curavam a carne para poder ela
sustentar, ela não estragar durante os dias que eles ficariam na estrada. Então, essa é a origem da carne seca. E aí, né, lá eles fazem muito carne de sol com girimu. Girimu, meu Deus, dificuldade para falar a palavra. Girimu, né, que é uma espécie de abóbora. Aqui nós utilizamos, aqui no sul e sudeste, nós utilizamos mais, né, a cabotiã. E aí eles fazem lá, né, pegam a abóbora, tiram, né, as sementes, deixam, né, a parte de dentro dela e colocam a carne seca dentro, ou cortam os pedaços e tudo, mas geralmente eles utilizam a própria abóbora como panela. E aí, quando isso veio para o sul, né, sudeste, aqui é mais frio, então o que nós fizemos? Um caldo, né, porque aí esquenta do frio, é mais gostoso, né, tem aquele quentinho no coração, então daí que veio, né, de todas essas características, de todos esses elementos foram se juntando e hoje nós temos, né, o caldo de abóbora, que nós tanto gostamos, que é muito comum aqui no sul e no sudeste, né, e bem gostoso, né, um acalento para o coração, para a alma e para o corpo, né, no inverno, quando o frio começa. Então, essa é a minha sugestão de receita para hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês possam fazer. Caso vocês não possam fazer, que vocês não gostem, né, de caldo de abóbora, vocês podem fazer uma outra receita. Fiquem muito à vontade. O importante é que vocês tenham esse momento, né, na cozinha, de ir lá exercitar as habilidades que vocês já possuem, né, para que a gente continue aí sempre em atividade, tá bem? Então, façam. Se não quiserem fazer com a carne seca, pode fazer só o caldo de abóbora, hein, gente? É da escolha de vocês, tá bom? Ou utilizar outra coisa para acompanhar, tá? Então fiquem muito à vontade, mas façam uma receita, tirem fotos, gravem vídeos e me enviem lá no grupo, tá bem? Então, um grande abraço para todos vocês, né? Se puderem, fiquem em casa. Se precisarem sair, usem máscara, álcool em gel e mantenha o distanciamento social, tá bem? Então, um grande abraço para todos vocês e nós nos vemos na próxima aula.